Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35. E sabe, pela primeira vez, antes de eu ler o texto, eu quero ler o que diz na epígrafe do texto, aquele título que está acima, que dá o start, basicamente, dos versículos que vem após. A minha versão é Almeida Corrigida Fiel. E aqui tem uma frase que indica aquilo que a gente vai ler. E na minha está escrito: a tempestade submete-se a Jesus. Vamos para frente. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: vamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: mestre, não deixe que nós morramos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: fica quieto. E o vento e o mar se calaram, e houve grande bonança. Te amo, Jesus. É isso. E disse-lhes: por que vocês são tão tímidos? Porque ainda não tendes fé. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Uau, lindos. Eu vou contar para você uma coisa. Para mim, eu não consigo ler um texto como esse e não ficar empolgado. Eu não consigo não ler um texto como esse e não ficar ainda mais apaixonado por ele, porque é muito doido. Coitado do Thanos. Quem pegou a referência pegou. Mas olha, meu Deus, é muito doideira, é muito incrível como Jesus é extraordinário. Sabe, a Bíblia diz que o pau está pegando. Tempestade, vento, vendaval. Jesus está dormindo no barco, na polpa. Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E a tempestade está rolando. E só está rolando porque Jesus ainda está dormindo. E o vento está ventando. E só está ventando porque Jesus ainda está dormindo. E os discípulos estão quase morrendo. E só estão quase morrendo porque não entenderam que com Jesus no barco não tem como morrer. Não, você não pode uma coisa dessa. Como assim? É porque eles não entenderam. Por isso que quando Jesus acorda, depois de fazer tudo o que fez, gente, vocês não entenderam ainda, né? Vocês não entenderam algumas coisas. Primeiro, eu disse: vamos para o outro lado. Eu não volto atrás da minha palavra. Faça chuva, faça sol, tempestade, vendaval. Eu disse: nós vamos para onde? Para o outro lado. Então vocês não tinham nem que estar desesperados. Vocês tinham que estar dormindo junto comigo. Olha, relaxa. Se eu estou na polpa, polpa é o lugar de controle. Eu consigo controlar a parada toda dormindo. Dorme, descansa. Se eu estou no barco e eu disse que vou para o outro lado, nós vamos chegar no outro lado. Mas David, você não conhece a minha história. O pau está pegando. Mas Jesus te deu um destino. Jesus te deu um endereço. Jesus te deu um lugar que você vai chegar. Tem tempestade, mas se Jesus te deu um endereço é maior do que a tempestade. O destino que o Senhor te mandou ir é mais poderoso do que a intempérie que está no meio. E se Ele falou que vai acontecer, acontece. Você só não pode sair de perto dele. Mas Ele está dormindo. É porque Ele confia em tudo, inclusive nele. Ele é Deus. É outra coisa que a gente não entende. Ele deu o destino, ele está no barco. E a tempestade
se submete a Ele. Eu vou te explicar o que é submissão. Submissão é entender a hierarquia. Quem se submete entende quem está acima e porque nesta ordem de hierarquia ele está abaixo. E a Bíblia diz que o vento se submete a ele. O vento que assola, o vento que desmancha casas, o vento que derruba árvores, o vento que afunda navios, o vento olha para ele e diz: é mais poderoso que eu. E contra ele eu não posso. O vento, quando ele chega, faz assim, ó. Ei, a Bíblia diz que o mar se submete a ele. Quando ele chega, o mar diz: ele é mais poderoso do que eu. Quer dizer, o mar entende, o vento entende, o jumento entende, a sarça entende, a figueira entende, o passarinho que voa entende, os lírios do campo entendem. Oh, aleluia! A primavera, o verão, o outono e o inverno entende. A lua entende, o sol e as estrelas entendem. E eu e você ainda não entendemos que Ele é mais poderoso que tudo e mais poderoso que todos, e que não tem uma tempestade que não se submeta a Ele, e que se Ele está junto, a morte não pode chegar. Ele manda, Ele determina. Aí a doideira é porque Jesus está no barco sabendo que está indo para o outro lado, mas nós vamos chegar no outro lado. Top. Jesus está dormindo, soninho leve, né? As aguinhas molhando ele, dormindo. Que coisa, né? Você tem gente que acorda com vento, tem gente que acorda com tempestade. Jesus só acorda com a nossa voz. Nossa, que delícia ouvir isso, não é? A tempestade não acorda ele, a adversidade não acorda ele, mas os filhos acordam ele. Oh, aleluia, Jesus. Por isso que a voz de um discípulo foi mais poderoso do que um raio do céu, que uma onda por cima do barco, por um mar tempestuoso, dizendo: mestre, não permita que nós morramos. E aí Jesus acorda, não por conta da tempestade, mas por conta da não compreensão dos discípulos. Jesus acorda, olha para o mar, é demais, imaginando, né? Jesus aqui, mar, fala a boquinha. Olhou para o vento, quietinho. Ele olhou para os discípulos e não mandou eles calarem a boca. Quem acordou não foi a tempestade, quem acordou não foi o mar, foi os discípulos. Mas os discípulos ele não mandou calar a boca. A tempestade ele cala, o vento ele cala, a gente ele ensina. Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, gente, por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão sem fé desse jeito? O que está acontecendo com vocês? Parece que eu vejo Jesus falando assim: já vou voltar a dormir. Mas, gente, sabe quando a pessoa vai falando deitando? Ô, gente. E aí Jesus provavelmente voltou ao sono, e os discípulos estão entre eles assim: quem é esse homem que o vento e o mar obedecem? Quem ele é? Quem ele
dizer para você quem Ele é. Ele é aquele que apontou o teu destino, está no barco com você e só acorda se você chamá-lo. As suas tempestades não acordam Ele, mas a sua voz desperta. Mas entenda, se o vento obedece, se o mar obedece, se tudo obedece, quem sabe não chegou a hora de a gente entender que a gente também tem que começar a crer e obedecer.